Bom dia, irmãos. Bom que vocês estão aqui com a gente. É bom poder ter esse momento de aula. E eu quero orar com vocês, para a gente entrar no nosso assunto. Mas eu só escrevi aqui um pouquinho do que tem sido o resumo ou uma base do nosso tema. Nosso tema tem sido heresias na história da igreja. Mas o assunto heresias, nós já vimos várias que têm afetado a igreja. Nós agora estamos vendo que a igreja precisa ter vitalidade. Já que nós pensamos no aspecto negativo, é interessante pensar no aspecto positivo. Uma igreja com vitalidade, com vida, vigor e energia espiritual, será uma igreja onde as heresias não terão lugar. Mas para que nós possamos desenvolver o assunto da vitalidade espiritual da igreja, que aí, irmãos, é o detalhe. Vitalidade da igreja não significa vitalidade do prédio, não significaria vitalidade do pastor, dos músicos ou dos diáconos e obreiros propriamente, mas a vitalidade da igreja é, na verdade, a vitalidade dos seus membros. E os membros da igreja têm a ver com os membros de Cristo. Alguém vai dizer assim: mas pastor, eu não sou isso, eu não for membro da sua igreja, então esse assunto não tem a ver comigo. Irmãos, nós estamos falando da vitalidade da igreja de Cristo. E por mais que a gente hoje fale assim: eu vou na igreja, a minha igreja reformou a igreja, na verdade a gente usou a palavra igreja para falar mais do templo, do prédio, do que propriamente do que é a igreja. A igreja é o ajuntamento de pessoas. Então isso é importante. Imagine que amanhã aconteça uma tragédia e esse prédio cai. Não vai acontecer, mas caiu. Aí esse grupo que está aqui vai reunir todo dia agora na rua, na praça. A gente não tem prédio, mas ali continua tendo a igreja. Então, quando a gente fala sobre vitalidade da igreja, nós estamos falando sobre a minha vitalidade e a sua vitalidade, porque nós formamos a igreja. E isso não tem a ver com uma denominação ou nome, placa de igreja especificamente. Mas a grande questão, irmãos, é, para que a gente tenha uma vida de qualidade, nós precisamos pensar a respeito dos fundamentos. Qual é, então, o fundamento da nossa vida? Quando nós começamos a falar sobre vitalidade, sobre essa energia, vigor, qualidade espiritual, a gente precisa começar do começo. A gente sabe que hoje a gente está numa fase de vida onde a gente está em busca de fórmulas mágicas para tudo. A gente quer uma fórmula mágica de emagrecer sem parar de comer. A gente quer uma fórmula mágica para ficar rico sem trabalhar. A gente quer uma fórmula mágica para o casamento dar certo sem ter que fazer esforço. Irmãos, eu não estou viajando, você sabe que não é assim mesmo. A gente quer achar um modo de alcançar um resultado rápido. E a igreja costuma ser também um lugar de resultado rápido, Então vamos para a igreja, e lá na igreja você vai ouvir um negócio lá que vai te mudar para sempre. Você vai descobrir uma palavra mágica que vai abrir todas as portas e tudo vai dar certo. Mas, irmãos, não é bem assim. Do mesmo jeito que a casa se constrói da base para o telhado, e que a gente começa naquele trabalhinho que ninguém vê, que vai ficar debaixo da terra, A base é muito importante, embora não é vista. E aí a gente vai caminhar para o final, onde tudo é visto e bonito. A nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos olhar como um todo. E no geral, a qualidade de uma casa, eu acho que se mediria muito mais pela qualidade da estrutura e da base, do que propriamente pela qualidade do telhado. Então, a gente precisa começar pelo fundamento, por aquilo que é a base. Qual que é a base? Bem, alguém vai dizer: pastor, eu estou na igreja já há décadas, mas pastor de Deus, eu estou careca de ouvir esses assuntos, não é possível, Eu já vou na igreja há 20, 30, 40 anos, eu estou ouvindo falar de o que é o elemento principal da fé há tempos e tempos. Mas olha, não se enganem, muitas vezes o que falta para nós é exatamente o básico, irmãos. Na verdade, se a gente fizer uma análise clara, a gente vai logo descobrir que nós tropeçamos nas coisas mais básicas. Quase sempre é a coisa mais óbvia. Vou dar um exemplo. A gente vai na igreja desde criança, a vida inteira, e a gente sempre ouve essa frase: o que o cristão tem que fazer? O cristão tem que orar,
o cristão tem que ler a Bíblia, o cristão tem que jejuar, o cristão tem que congregar. Isso não é coisa que você já ouviu 1 milhão de vezes desde que vai à igreja? E no geral não é nessas coisas que a gente tropeça. Se alguém pregar 1000 vezes sobre a necessidade da oração, a nossa consciência acusa toda vez, porque a gente sempre descobre que eu oro pouco, não é isso? Ou que tem que ler a Bíblia, a gente fala, não leio a Bíblia tanto. A gente sempre tropeça no básico, e às vezes é onde está o fundamento que está exatamente o problema. E de fato, irmãos, eu tenho mostrado para vocês, mostrei na última aula, e quero mostrar hoje o fundamento da igreja, aquilo que fundamenta nossa fé e a nossa posição em Cristo, tá? Então, nós vamos orar, depois nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16. Eu quero mostrar para vocês ali sobre o fundamento da igreja. Ali Jesus Cristo nos mostra o que é a igreja e qual o seu fundamento e qual é a importância disso para a nossa vida, tudo bem? Nós vamos orar e logo em seguida a gente vai abrir o texto. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor em humildade e reverência. O Senhor conhece nosso coração, Pai, e sabe das nossas debilidades. O Senhor conhece quais são os nossos projetos, planos. O Senhor sabe, Deus, como tem sido a nossa caminhada até o presente momento. E o que eu gostaria de pedir, Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo do Senhor nos dê capacidade, inteligência, discernimento espiritual, para que nós sejamos capazes de ler, ouvir e entender o que a Bíblia diz. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, como é o tema desses assuntos, dessas aulas, que nós sejamos um grupo blindado contra as heresias, mas que sejamos um grupo, Pai, com vitalidade, com energia, com qualidade espiritual. Não permita, Deus, que nós sejamos aqueles que se acomodam na caminhada que fazem, mas encoraje a nossa vida, Deus, para que nós possamos desejar todos os dias crescer espiritualmente, alimentar, ó Pai, a nossa vida, alimentar os nossos relacionamentos com uma vida de qualidade, uma vida de intensidade, ó Pai, espiritual. Eu peço, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, a nossa mente, e que o texto bíblico seja explicado com autoridade e também com honestidade. É o desejo que temos e é por isso que nós fazemos essa oração através de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, abram a Bíblia em Mateus capítulo 16. A gente vai meditar um pouquinho nesse texto. Mateus capítulo 16. Nós já falamos bastante dele semana passada e eu quero, ler o texto todo e depois nós vamos concluir e eu quero levar vocês a outros textos, tá? Porque de fato um texto que pode ser meio confuso, polêmico, problemático. Mateus capítulo 16, o nosso texto é de 13 a 20. Mateus capítulo 16, o nosso texto é o texto de 13 a 20. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Essa palavra diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem ser Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizem ser eu? Respondeu então Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos, essa palavra, ela é de suma importância para o nosso entendimento, no sentido que nós falamos um pouquinho desse texto semana passada e eu tentei trazer um panorama para vocês. Jesus Cristo, ele aborda com seus discípulos um tema que era relevante. Jesus faz a pergunta: baseado no que vocês estão ouvindo nas andanças de vocês, quem o povo está dizendo ser o Filho do Homem? Irmãos, o texto o título ou a expressão Filho do Homem, ela já foi usada no livro de Ezequiel e era um título conhecido. Jesus então pergunta: o povo acredita que quem é o Filho do Homem? Quem é esse elemento enviado por Deus para cumprir os propósitos de Deus? Então eles vão dizer: nós ouvimos que o povo diz que João Batista é esse homem escolhido de Deus, que Elias é esse homem, que Jeremias ou outros profetas. Eles acham que esses homens são essa figura diante de Deus. Mas aí Jesus então começa a canalizar a pergunta. Ele vai dizer então: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o prometido, aquele que tem sido anunciado desde o princípio para a salvação do homem. Irmãos, observem o que Pedro diz. Jesus Cristo, ele é esse homem prometido por Deus e enviado por Deus. Eu falei semana passada e repito: Jesus Cristo não é nome composto, não é uma ideia de José e da Maria colocar o nome dele de Jesus Cristo, como coloca Paulo Henrique ou Tiago Augusto. Não é isso. O nome dele é Jesus, um nome comum naquela época, que é até uma derivação do nome Oséias ou do nome Josué, nomes que significam Salvador. Mas o nome Cristo, na verdade, é o título, e Cristo é a palavra hebraica Messias, a palavra grega Cristo, que significa ungido. É uma palavra que diz respeito àquele homem prometido por Deus desde os séculos passados, que viria para a salvação do homem. Então Pedro diz: tu és aquele que Deus prometeu, tu és de fato o Filho de Deus. Afirmo nessa manhã, irmãos, nós precisamos crer que Jesus é o Cristo para a nossa salvação. Se nós não reconhecermos Jesus como Cristo, nós ainda continuamos em trevas espirituais. Precisamos crer que Jesus é o Cristo. E aqui há uma diferença. É muito fácil, irmãos, falar com uma certa frequência assim: Jesus Cristo e tal, né? Fala-se muito isso, mas a Bíblia vai dizer repetidas vezes. Eu vou ler só um texto, não preciso nem abrir. Ora, o mandamento de Deus é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. A palavra diz mais: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus é amado por Deus. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Esses textos são 1 João 4 e 1 João 5. João, ele tem uma preocupação, irmãos, de dizer: é necessário entender que Jesus é o Cristo. O fundamento da fé nos leva a dizer, irmãos, que se nós não reconhecermos Jesus como o ungido de Deus, aquele que foi prometido para a nossa salvação, nós estamos em trevas, não somos filhos de Deus, não somos da família de Deus. Qualquer pessoa que não veja Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, essa pessoa não pode ser filho de Deus.
E isso não é uma palavra minha, é uma palavra que tem autoridade da Bíblia, autoridade de Deus. O primeiro elemento desse fundamento da fé é crer que Jesus é o Cristo. O versículo 17 diz: então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue e a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui é um segundo elemento interessante, irmãos. A compreensão de que o homem chega, de que Jesus é o Cristo, ela não vem do próprio homem. Nós precisamos reconhecer a necessidade. Bem, vou mudar. Vou tirar a necessidade e vou colocar o papel da graça. Precisamos entender o papel da graça. Quando Jesus Cristo ouve a afirmação de Pedro, Jesus Cristo faz uma afirmação interessante. Ele diz: João, Pedro, essa compreensão que você tem, ela não é natural de você, não é algo que veio de você mesmo. E de fato, irmãos, Jesus Cristo está querendo mostrar que para que o homem seja capaz de compreender quem ele é, quem Jesus é, isso só é possível por causa de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus. Então Jesus Cristo ele vai dizer: João, você, que João, não, estou cismado com João, né? Ele vai dizer: Pedro, você é um homem feliz, bem-aventurado, você é um homem bendito de alguma forma, porque o que você acabou de revelar mostra que você teve uma compreensão dada por Deus. Significa que a graça de Deus te levou a esse conhecimento. E olha, irmãos, se não fosse pela graça, pela intervenção, pela obra de Deus a nosso favor, nós não seríamos capazes de compreender o que o texto, o que a Bíblia, o que Cristo diz. Se você tiver depois curiosidade, leia 1 Coríntios capítulo 2. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ouvir Paulo dizendo: o homem natural, em sua própria sabedoria, ele é incapaz de compreender as verdades espirituais. Irmãos, Paulo vai dizer: o homem pode ser intelectual, ele pode ser sábio, ele pode ter um grande QI, uma grande inteligência, mas sem a orientação do Espírito, o homem não chega à compreensão dos valores espirituais. Porque as coisas espirituais só são possíveis porque o Espírito Santo ilumina o entendimento do homem para compreender. Hoje, então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, pela sua graça, Ele nos deu o Espírito, e a Bíblia diz que quando o Espírito vier, Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, Ele nos fará lembrar de tudo que Cristo ensinou. E é por isso que quando nós falamos de Cristo, nós falamos no poder do Espírito Santo e não em nossa própria capacidade. Se nós queremos ser um instrumento para que pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo, isso tem que ser feito, irmãos, na autoridade de Deus, suplicando a graça de Deus, porque eu posso usar os meus argumentos, posso usar a minha oratória, posso usar a minha capacidade, posso usar o meu estoque de histórias e emocionalismo, que se aquela pessoa não tiver os seus olhos abertos, se ela não reconhecer ali a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e se ela não for iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai compreender nada, irmãos. E eu estou dizendo com isso que o homem precisa da graça de Deus para chegar ao conhecimento de que Jesus é o Cristo. Bem, alguém vai perguntar: mas pastor, e será que Deus está preocupado em manifestar a sua graça a todas as pessoas? Eu creio que sim, a todos os homens, tá? Porque todos carecemos da graça. Mas uma coisa importante, irmãos, é lembrar que o homem é salvo porque tudo começa em Deus. Se Deus, por sua graça, não tivesse tocado nessa mente e nesse coração, e isso tem a ver com você também, por si só, você não seria capaz de compreender o que Deus fez por você.
Fez sentido isso, irmãos? Isso é bíblico, é muito importante, tá? Então é isso que Jesus vai dizer para Pedro. Vamos ler um pouco mais, versículo 18. Jesus então afirma: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vamos parar um pouco aqui. Semana passada eu já trabalhei esse assunto com vocês. Costuma-se dizer por aí que já que o nome Pedro significa pedra, e Jesus afirma que sobre esta pedra edificarei a igreja, que Jesus então está dizendo: então Pedro, eu quero te afirmar, o teu nome é pedra, e sobre você que é pedra eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, Pedro teve um papel na igreja. Pedro foi o pregador que teve a palavra inicial no livro de Atos. Pedro pregou a judeus, Pedro pregou a não judeus, Pedro foi um instrumento de Deus para as nações, mas Pedro não é o fundamento da igreja. Todo mundo pode compreender isso, não compreende? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, o texto bíblico diz que Jesus Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. 1 Pedro, capítulo 2, o texto bíblico diz exaustivamente, irmãos, o próprio Pedro diz, ele vai dizer, olha só o que Pedro diz, ele mesmo vai dizer: chegando-vos para ele Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas preciosa. Também vós mesmos, como pedras espirituais, sois edificados, casa espiritual, na verdade, edificados sobre Cristo. Pedro vai dizer: ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é a pedra sobre a qual o homem edifica sua vida. Irmãos, esse texto, ele tem sido usado, vocês sabem, pela Igreja Católica Romana, para justificar Pedro como sendo o vigário ou o substituto de Cristo, e aqueles líderes que substituíram Pedro como os substitutos de Cristo em uma hierarquia cronológica. Mas Pedro não é o fundamento da igreja. Quando nós lemos esse texto, é muito mais coerente entender que Jesus está dizendo: Pedro, isso que você está dizendo é fruto de uma compreensão dada por Deus. E eu quero te afirmar que sobre o fato de que eu sou Cristo, a igreja estará edificada. A igreja, irmãos, está edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Biblicamente falando, olhando todo o texto bíblico, a igreja está edificada sobre Cristo. Eu não negligencio aqui o papel de Pedro. Eu não negligencio a liderança de Pedro. Pedro era considerado coluna da igreja, mas Tiago também era, João também era. Pedro foi considerado um grande líder na igreja, mas Tiago, irmão de sangue de Jesus, também foi um líder da igreja. Paulo também foi um grande líder da igreja. E Pedro, ele tem um papel importante no meio dos apóstolos. Mas a igreja, ela está alicerçada sobre aquele que a comprou, sobre aquele que a salvou, e esse é Cristo. E próprio Pedro vai dizer isso. Você poderia pensar em Atos capítulo 4. Próprio Pedro vai dizer: não existe alguém debaixo do céu por meio de quem o homem pode ser salvo. É apenas por Cristo. Pedro está querendo dizer, tem a ver com Cristo, ele é o fundamento da nossa salvação. É importante crer que Jesus é o Cristo. Isso se alcança pela graça, e é sobre Cristo que a igreja está edificada. Quando nós falamos isso, irmãos, é bastante básico mesmo, né? Todo mundo fala: poxa, pastor, tudo isso eu já ouvi, né? Mas é importante dizer isso, porque
Às vezes nós esquecemos que a igreja não tem tanto a ver comigo, no sentido de que não tem a ver com minhas opiniões, meus gostos, minhas ideias, meu modo de pensar. Se a igreja é fundamentada sobre alguém, significa que esse alguém, ele tem a prioridade. Ele é quem define as regras, ele é quem define os padrões, ele é que é o objetivo a ser alcançado, ele é que é o padrão a ser imitado, ele se torna então a figura central daquilo. E quando a igreja hoje, irmãos, comete o erro de tratar o homem como a pessoa mais importante da igreja, porque é isso que hoje costuma se dizer, né? Você é a pessoa mais importante, você é a pessoa mais importante. Vai no psicólogo, o psicólogo fala, você é o centro do mundo. Vai em algumas igrejas, eles falam, você é o centro do mundo, você é o centro de tudo. Irmãos, é bobagem. Isso tudo é conversa para fazer a gente se sentir mais importante do que deve. Porque, irmãos, olha o perigo. O mundo vai ter um discurso do tipo, você precisa crescer e tomar o centro. Mas o discurso da Bíblia é, você precisa se humilhar. Enquanto o mundo vai dizer, cresça, o texto bíblico vai dizer, se humilha. Porque, irmãos, valor próprio é necessário, estima saudável elevada é necessário, tudo isso é necessário. Mas quando nós pensamos a minha vida, da ótica do meu Criador, mais alto ficamos, quanto mais nos curvamos. E é isso que Deus vai ensinar o tempo todo. O homem tem que se humilhar. É na humilhação que o homem encontra Deus. O soberbo, o altivo, esse homem não chega a Deus jamais, irmãos, porque Deus resiste o soberbo, e a sua graça é concedida ao humilde. Aí olha o perigo dessa afirmação que estou fazendo. Se para que o homem seja salvo, ele precisa crer que Jesus é o Cristo, se para ser salvo ele precisa da graça, a graça de Deus, irmãos, ela é eficaz na vida daquele que se humilha. Aquele que não se humilha, essa pessoa não pode chegar à compreensão. O homem precisa entender que tudo tem a ver com Cristo. Ele é o cerne, Ele é o centro. Tudo tem a ver com Ele, tá bom? O texto bíblico vai falar isso bastante, né? Mas a gente pode ver, irmãos, que aqui tem elementos fundamentais, importantes. Versículo 18, tem um pouco mais. Diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Semana passada também falei um pouco disso. Sempre que nós falamos sobre as portas do inferno, nós logo pensamos no diabo, nos demônios, nos principados e nas potestades, né? Nós sempre pensamos nos poderes das trevas. E de fato, irmãos, os poderes das trevas, eles são contrários a Deus. Isso é um fato, né? A Bíblia vai dizer que nós estamos lutando uma batalha que não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal no mundo espiritual. Isso está lá em Efésios. Mas, quando nós falamos sobre a palavra morte ou inferno, quando Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a palavra inferno é a palavra Hades. A palavra Hades significa o lugar onde os mortos estão. Então, quando eu penso na palavra inferno, não é necessariamente um buraco com fogo. Significa o lugar onde os mortos estão. E quando eu penso que o inferno é o lugar onde os mortos estão, qual é a porta para o lugar onde os mortos estão? A porta é a morte, não é isso? Se para ir para o lugar onde os mortos estão, eu preciso passar pela morte. E eu, irmãos, acho que Jesus pode estar dizendo que a igreja vai ser edificada sobre Cristo e que a morte, ela não vai ter efeito sobre a igreja. Porque de fato, irmãos, o ministério de Cristo foi um ministério para anular a morte. Jesus Cristo venceu a morte.
Ele veio para trazer vida eterna. E quando nós lemos em João 3,16, o texto bíblico diz: Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho, para que todo homem que crê em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o ensinamento bíblico. Então, a morte não prevalece. Isso é bastante importante. A morte, irmãos, ela não prevalece sobre a igreja. Se depois vocês quiserem ler em casa também, eu já indiquei, o texto de Pedro. Eu diria para vocês lerem também 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 a 58. O texto bíblico vai mostrar que aqui há um cântico sobre a vitória de Cristo sobre a morte, tá certo? Até aqui fez sentido, irmãos? Importante que faça, Versículo 19, o texto diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha que palavra interessante. Crer que Jesus é o Cristo é fundamental. Isso é possível pela graça. Cristo é o fundamento da igreja. A morte não tem poder sobre a igreja. E Cristo agora vai dizer: então, eu dou a você, Pedro, e dou a vocês, apóstolos, as chaves do reino dos céus. Vocês terão um poder, uma autoridade ou uma liberdade de estabelecer conexão entre terra e céu. Olha como que é interessante. Jesus está dizendo: você, Pedro, receberá capacidade de agir com terra e céu. Isso está no controle, no acesso de vocês. É uma palavra interessante, não é, irmãos? Quando Jesus vai dizer: eu dou a você a chave do reino. E é por isso, irmãos, que muito se ouve por aí que Pedro, o São Pedro, é o portador das chaves, não é isso? O que é até assim: Pedro agora tem tanta chave que ele tem a chave de acesso à vida eterna, mas ele tem também a chave até da chuva, Ele é que faz chover, ele é que deixa entrar no céu, ele é quem tem as chaves. Bem, vamos ler mais 2 textos, tá bom? Vá para Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. Adilson, qual é o primeiro sino lá? É que a Patrícia até queria menos, um pouco menor, não? Só que já saborei. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Jesus está ensinando como tratar um irmão culpado, um irmão que foi pego em algum problema. Eu vou ler o texto todo rapidinho, tá? Para vocês entenderem. Jesus diz: se o irmão pecar contra você, vá, conversa com ele, você e ele. Se ele te ouvir, tu ganhaste o irmão. Se porém ele não te ouvir, leva com você 1 ou 2 pessoas, para que, com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo seja estabelecido. Se ele não atender vocês, leva o assunto para a congregação, para a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano, ou seja, como alguém que não é da comunidade. Em verdade eu vos digo: tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, porventura, vou ler tudo de novo, irmãos, 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Essa passagem, irmãos, é interessantíssima. O assunto, olha como que fala a mesma coisa do texto anterior.
mas o assunto é bem amplo. Jesus diz: se a igreja decide alguma coisa, a autoridade da igreja é reconhecida por Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. O Adilson peca contra o Tiago, me ofende. Eu tento tratar o assunto com o Adilson não me ouve. Eu levo o Adolfo e o Luiz comigo para conversar com o Adilson continua não reconhecendo aquilo. Eu preciso levar esse assunto para o conhecimento da igreja. Se ele ainda não aceitar a repreensão da comunidade inteira, a gente deve tratar o Adilson como alguém que não é parte do nosso grupo. Ele não é parte de nós. Se ele não aceita a correção, se ele não aceita o perdão, se ele não aceita a vida em comunidade em caráter saudável, ele não pode ser parte da comunidade. E Jesus vai dizer: a decisão da comunidade em relação ao Adilson, ela é validada por Cristo. O que a igreja decide tem validade perante Deus. Irmãos, Cristo confere à igreja o ministério de agir em nome de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, colaboradores de Cristo. O que a igreja, grupo igreja, decide é validado por Cristo. É como se nós tivéssemos a capacidade de ligar e desligar. Não significa que nós salvamos e que nós excomungamos. Não está dizendo isso, porque Deus é quem sabe o destino dessa pessoa e Deus é quem sabe da vida dela. Mas Cristo está dizendo: eu valido a decisão da comunidade de crentes. Quer ver? Tem mais um texto. Vá para João capítulo 20 e veja o versículo 23. João 20, 23. Capítulo João, Evangelho, capítulo 20, João 20, 23. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. É um versículo pequeno, irmãos, mas diz assim. Vamos ler o versículo 21 também, ao 23. Disse Jesus então aos discípulos outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Olha como esse texto é também interessante. Tem tudo a ver com Mateus 16, tudo a ver com Mateus 18. Jesus Cristo, irmãos, Ele está mostrando que a igreja, ela tem a sua autoridade recebida de Cristo. E que a igreja, ela tem a capacidade de tratar ofensas, a capacidade de tratar erros e a capacidade de tratar pecados da comunidade. E que o que a igreja decide, Cristo autentica e Cristo valida. Porque a igreja tem nas suas mãos as chaves dos céus, ou o acesso a Deus, a autoridade que vem de Deus. E eu quero, irmãos, dizer o seguinte: não significa que a igreja pode perdoar os pecados de alguém no sentido de que aquela pessoa lá, ela pecou, então eu chego lá e falo assim: eu, Tiago, na autoridade de igreja, eu perdoo os seus pecados em nome de Jesus. Não significa isso, irmãos, porque quem é que tem a autoridade de perdoar pecados? Pecados são perdoados por Deus, mas pecados, ofensas da comunidade, assuntos da comunidade, esses assuntos, a igreja tem a sua autoridade validada por Cristo. Então, o que Jesus Cristo vai dizer? A igreja, ela tem um ministério reconhecido por Cristo. Então, nós temos autoridade vinda de Cristo. Não só, irmão,
os problemas da comunidade. Mas só para concluir, nós temos o Evangelho. E o fato de que nós temos o Evangelho, e o Evangelho é a ferramenta pelo qual o homem é salvo, a igreja de alguma forma tem em mãos o acesso ao céu, ao reino dos céus. Se nós somos o povo que tem a mensagem do Evangelho em mãos, e se quando nós pregamos o Evangelho, a mensagem de Cristo, o homem pode crer e ser salvo, significa que a igreja tem nas suas mãos a chave que conduz o homem aos céus. Fez sentido isso, irmãos? Dois aspectos interessantes: o tratamento da comunidade, mas também a mensagem que leva o homem até os céus. E é isso que é importante pensar. Depois eu posso falar mais. Semana que vem eu vou tratar mais desse assunto com vocês, porque a gente não dedicou tempo necessário aqui. Mas havia o seguinte: é inviável entender que nós perdoamos pecados. Eu perdoo pecados cometidos contra mim, ofensas cometidas contra mim, como Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que pedindo que o Pai perdoe nossas ofensas contra Ele, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O que é ofensivo a mim, eu posso tratar. O que ofende a comunidade, eu posso tratar. Mas Deus é quem trata as ofensas contra Ele, a desobediência às suas leis. Então, irmãos, quando nós pensamos em perdoar pecados, são ofensas que dizem respeito a nós como grupo. E quando nós vemos que temos a chave do céu, é que nós temos a mensagem que conecta o homem ao reino dos céus, que é o Evangelho. Dúvidas que tiverem depois, vão falando comigo, mas tudo isso aqui é o fundamento, é muito necessário, tá bom?